Agradecer a presença desse público bem heterogêneo aqui, né? Tem os cursos do CCG, do CCT, né? E isso também nos deixa muito felizes, porque sabemos que é um assunto transversal, por isso despertou tanto interesse, a gente fez questão aí de duplicar. CCJ também, olha aí que maravilha, gente! Né? Eu sou Raquel Bastos, sou coordenadora da Pós-Unifor, peraí que eu não posso ficar de costas para o público, né? Sou coordenadora do curso de Gestão de Pessoas, que é quem está oferecendo essa palestra. São duas professoras do curso, né? Temos aqui também alunos da pós, do MBA em Gestão de Pessoas, né? A nossa turma 11, não é isso? A turma 11. E a gente sempre se esforça, em especial para os alunos da Unifor, entender que vocês são sempre Unifor, né? Que esse espaço aqui é um espaço de vocês para dar continuidade a esses estudos. O curso está com vagas abertas, inicia agora no final de outubro, mas também somos produtores e difusores de conhecimento a quem tem interesse, né? Então, sem muitas formalidades, eu convido aqui a Lízia Aguiar e a Ana Paula, esqueci de sobrenome, Arraes. Ana Paula Arraes, para falar dessa temática muito rica, interessante, atual, né, que é sobre a gestão de pessoas 4.0. Como a gente pode aliar a tecnologia, né, a esse trabalho com recursos humanos. E é isso, meninas. Eu tenho só um recadinho da dinâmica, antes de vocês começarem a brilhar por aí, tá? A gente tem espaço ao final, a fala deve durar em torno de 1 hora, para não atrapalhar quem tem aí os outros horários, né? E ao final, a gente vai abrir espaço para 2 perguntas nessa sala e 2 perguntas na outra sala. E depois das perguntas, aí a gente vai ter o nosso momento, né, grand finale, que é um sorteio de um kit. Um para essa sala, né, esse kit aqui institucional, e outro kit, tá certo, gente? Vocês não estão me vendo, mas estão me escutando aí na sala ao lado, né? Vale a pena, sim, também assistir aí a transmissão simultânea. E é isso. Brilham, meninas. Obrigada, tá, pela presença. Boa noite, pessoal. Sala lotada. Vou colocar aqui os nossos contatos, não é, Lizzy? A gente fala muito. Pois então, é. 1 hora pra gente é desafiador. Mas, de antemão, é um prazer estar aqui. Sou aluna da pós também, da Unifor, então a filha aí voltando, hoje ministrando essa palestra para vocês, mas também sou professora, com muito orgulho. E num tema desafiador, que a gente vai falar de tecnologia, e não tem, nenhuma de nós duas somos da área de tecnologia, né? Isso é muito interessante. Eu sou administradora, trabalho na área de recursos humanos há mais de 18 anos. Atualmente sou gestora de pessoas de uma empresa de tecnologia, a Fortix, e também tenho uma consultoria de aprendizagem autodirigida. Eu passo para ti também, Lízia. Boas-vindas. Boa noite a todos. Prazer ver um monte de carinha conhecida aqui. Eu e a Ana, a gente tem uma particularidade, porque, se vocês perceberem, aqui no meio da foto da gente tem essa conexão, né? E a gente realmente, nós somos 2 profissionais que aprendemos a nos conectar através da tecnologia, através da área de gestão de pessoas, né, de uma maneira muito bacana. Eu sou psicóloga de formação, também sou egressa da casa, né, da Unifor, já tenho aí, vou fazer 20 anos de formada, mas a carinha com botox não, né? Ajuda! Então, sou formada aqui pela Unifor, também tenho alguns cursos, sou professora também, minha turminha querida está ali, né, com a professora Rafa hoje, prazer revê-los. Então, a gente, na verdade, assim, fui seguindo uma trilha, né, muito voltada para a área de RH mesmo, de gestão de pessoas, e hoje trabalho muito forte com a área de mentoria de carreira, né? Então, não tem como essa temática estar muito presente dentro da nossa rotina, da nossa atuação no dia a dia, mas atuando hoje como consultora de RH, né? Show. E, gente, nós estamos aqui porque tem uma câmera, porque a gente queria estar aqui pertinho de vocês, tá? Mas a gente também está transmitindo. E como a Liz falou, conexões são importantes. Então, um momento como esse, depois da gente ter passado, né, por tudo, isolamento,
É um prazer estar aqui com vocês e mais do que ouvir nós duas, assim, façam conexões. Essa é a principal base, é o que a gente vai falar hoje. E, já emendando e falando sobre isso, de todo o turbilhão que nós passamos agora, vem aquelas lembranças, né, de palavras e que a gente escutou muito, né? Mundo VUCA, né? O que é isso? Assunto batido, começou lá em 2016 a falar em mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Aí a pandemia nos colocou dentro desse mundo, que até então a gente via de longe. Aí agora é mundo bunny, né? Que é frágil, ansioso. Aí vem o não linear e o incompreensível. O fato, que eu gosto de brincar, assim, as coisas estão mudando muito rápido. A única coisa que não passa é a Rainha Elizabeth, né? Todos nós vamos morrer e ela vai ficar, é a única certeza que eu tenho. O resto a gente não tem certeza de nada. Então a gente não está trazendo para vocês aqui certezas. A gente está trazendo estudos e práticas de mercado. Nós não somos teóricas, nós estamos dentro do mercado de trabalho. E são duas profissionais aqui que também não nos enquadramos em nenhum tipo de geração. Porque eu já sou da década de 80, mas eu tive... Eu sou de 70. 70, olha aí. E a gente tem que se reinventar para poder sobreviver. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre isso, né? Gestão 4.0. Primeiro ponto, a gente não vai falar necessariamente de recursos humanos. A gente vai tocar nesse assunto? Vamos. Mas a gente está falando de gestão. Todos nós aqui, um dia, né, se já não somos, seremos gestores de algo, de pessoas, de equipe, enfim. O primeiro ponto aqui de mudança, que a gente tem uma gestão do passado e tem uma gestão do futuro, que eu digo que já é o presente. E o primeiro ponto é que a gestão do passado, né, de gestão de 1.0, 1.2, 1.3, era uma gestão focada na solução. Precisamos achar soluções. Quando eu olho para a gestão de hoje, o segredo da gestão 4.0 é saber fazer perguntas. E quem é meu aluno sabe que no primeiro dia de aula eu digo, não me façam perguntas que o Google responde. Porque esse momento que nós estamos aqui, vocês poderiam dar um Google e ter todas as informações de casa, né? Não precisariam estar aqui na hora mais cara de vocês, ouvindo a gente. Então, é um momento, estamos vivendo na era do como e do porquê. Daí a necessidade da gente desenvolver cada vez mais o pensamento crítico. E aí vem o desafio dessa gestão 4.0, né? Trabalhar o pensamento crítico, trabalhar o como, numa era de extrema velocidade. Ana, eu vou complementar o que você está falando, né? Porque como trabalho muito forte com gestão de, né, desenvolvimento de lideranças, a gente vê exatamente isso, né? Um bom gestor, inclusive existe um livro do David Rock que fala, né? Não diga aos outros o que fazer, ensine-os a pensar. Então, esse é o nosso grande desafio. É a gente devolver perguntas, é a gente saber fazer as perguntas certas para que, nesse processo, as pessoas se desenvolvam. Que aí, como você falou, né? O Google está cheio de respostas e que bom a gente tem essa sintonia também. Os meus alunos também aqui podem confirmar. Eu até brinquei no primeiro dia de aula, eu disse, a bibliografia está aqui, vão ler os livros, mas a gente vai falar de prática, a gente vai falar de dia a dia, porque é isso que faz a diferença. E o que a gente percebe muito, né? Já fazendo aqui um gancho. Hoje, a gente tem uma necessidade de querer tudo pronto. Pensar dá trabalho. Desenvolver novas coisas dá trabalho. E a gente vem muito, às vezes, a gente se depara muito com essa realidade de tipo assim, eu quero uma política de não sei o quê. Aí alguém me passa, alguém compartilha, né? Como é que você trabalha um modelo, um programa, trainee, não sei o quê? As pessoas querem tudo muito pronto. Óbvio que a gente vai, aquilo que é muito operacional e que, teoricamente, não vai agregar tanto a gente, se tiver alguém que compartilhe, por que não? A gente não precisa inventar a roda. Mas é o que a Ana falou de uma maneira muito bacana. A gente, nesse novo modelo de gestão 4.0, nós temos que ser bons perguntadores. E eu digo muito isso porque é um trabalho forte que a gente trabalha na mentoria, né? Com foco em desenvolvimento. Né? Qual é a história que você quer contar? Você já parou para responder essa pergunta? Eu adoro
fazer essa pergunta. Qual é a história que você quer contar? Quando você tiver 80 anos, no final do ano, no final da sua gestão, para a sua carreira. Então, a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, porque isso realmente faz toda a diferença quando a gente olha para o modelo de gestão atual. E principalmente porque muitas vezes a gente acha solução para um problema que não vai resolver o problema. Então, por mais que vocês esperem aqui slides, né, conceitos, né, não é isso. Às vezes eu vou para alguns eventos, eu também assisto muitas palestras e estudo e vou para alguns eventos que dizem assim, até 2030, 50% das profissões vão ser substituídas por robôs, né, vai ser eliminado. São tendências, né, aí, catastróficas. Mas aí eu fico pensando, isso se a gente não se ligar e a gente não correr atrás desse gap que hoje existe e que eu acho que é o mais importante do que necessariamente a gente falar em tecnologia. Qual é o desafio? É saber o que está acontecendo com as pessoas dentro das equipes, né? E como é que a gente vai agir enquanto empresa, enquanto gestor. O que a gente mais se depara, quando eu chego para um cliente que eu chego e ele diz, Sandra, preciso implantar a área de gestão de pessoas, preciso melhorar a área de gestão. E aí ele diz assim, nós temos um sistema já. Cara, o sistema não é nada. É como se você tivesse uma Ferrari, mas você usa essa Ferrari como se você dirigisse um Fusca. E principalmente, o que faz esse sistema acontecer é a geração de dados. Então, o que acontece... O que acontece aqui, pessoal? Quando você tem uma informação, ela é só uma informação. Quando você trabalha essa informação, você transforma ela num dado. Você trata essa informação, ela se transforma num dado. Quando esse dado é analisado, ele vira um conhecimento. E quando esse conhecimento é posto em prática, ele vira sabedoria. E aí vem a grande questão também, né, ligada à inovação. A sabedoria, ela não está necessariamente ligada ao acerto, ao erro também. E um dos grandes saltos da gestão 4.0 é saber trabalhar a inovação no time, sabendo errar barato e corrigir rápido, e sabendo fazer todo o mapeamento de diversidade cognitiva. Porque outra questão também é, se dentro dessa sala eu tiver 100% de gênios pensando igual, eu não tenho a chamada inteligência coletiva, que aí é outro grande desafio da gestão 4.0. Quer complementar? Depois disso, eu passo para a próxima. Gente, e aí, quando a gente fala, né, a gente está aqui falando de RH 4.0. Então, o RH 4.0, ele tem 3 pilares, né, para quem nunca se familiarizou ainda com essa temática, né, tem 3 pilares extremamente importantes. O pilar da tecnologia, né, que tem a ver com toda essa parte de dados, como a Ana falou, das plataformas que a gente utiliza hoje em dia, e essas plataformas aliadas ao nosso dia a dia, às nossas rotinas, elas vêm trabalhar de uma forma muito bacana para nos ajudar em termos de produtividade, que aí eu diria que vem muito disso, aquilo que você falou há pouco, né? Algumas profissões podem deixar de existir em 2030, então a gente precisa se reinventar nesse sentido. Sair daquele papel bem operacional que quem assistiu aqui os Tempos Modernos do Charlie Chaplin de apertar parafuso, né? Exatamente passar para aquela posição de consultor, né? De fazer perguntas certas e a gente poder contribuir usando a tecnologia a nosso favor. Porque realmente só o que tem hoje são né? Muitas. Você tinha falado alguma coisa, desculpa, Rafa. A gente traz essas plataformas exatamente ao nosso favor. Por exemplo, eu atuo com recrutamento e seleção. Quem aqui também não sabe o trabalho que dá quando você faz a seleção? Recebe não sei quantos currículos por e-mail, vai olhar, vai triar, vai ligar. Então, hoje a gente tem várias plataformas, por exemplo, no contexto de recrutamento e seleção, que já facilitam e trazem uma maior celeridade e produtividade para o nosso momento. Você aplica os filtros, já chegam os currículos mais adequados, você já faz uma análise rápida, já vai passando o candidato, né, dentro lá do modelinho Kanban,
de etapa, manda os instrumentos de forma online, que aí a gente da psicologia, infelizmente, precisa se modernizar com os testes online hoje em dia, que a gente tem vários outros recursos hoje, né, nesse sentido. E aí, quando a gente tem, então, a tecnologia a nosso favor, a gente precisa olhar para a questão estratégica da área, né, enquanto área de pessoas. Exatamente o que a Ana falou agora. Esse olhar analítico. Eu tenho milhões de informações, né? E aí eu vou falar aqui de um pouquinho de vivências que a gente tem dentro de clientes na área de RH, que é o quê? A gente tem um volume alto de turnover. Eu estou analisando esse turnover de forma assertiva? Eu estou mapeando para quem que eu estou perdendo no mercado? Quando eu vou fazer lá a entrevista de desligamento, eu estou mapeando esses dados, eu estou analisando para quem, por quê, o que está acontecendo, que a gente está perdendo muitos profissionais, ou a gente, né, se já trabalhei durante muito tempo na empresa de call center, é a gente mapear por que as pessoas estão adoecendo, quais são os médicos que estão trazendo, por exemplo, muito atestado, vamos trazer essa pessoa para dentro da empresa, conhecer a realidade. Então, quando a gente tem dado na mão, que a tecnologia ajuda a gente nesse sentido, a gente precisa usar esses dados de forma inteligente, exatamente para ajudar a gente a definir as melhores estratégias enquanto área de pessoas que a gente precisa trazer. Só que, aliado à tecnologia, aos dados, a essas informações que a gente traz, a gente não pode esquecer da gestão comportamental, porque as empresas são feitas de pessoas. E aí, a gente viveu, né, ainda estamos, de certa forma, vivendo esse período pandêmico, porque ainda, né, sofremos aí algumas consequências, que nós aprendemos. Eu lembro que em janeiro do ano passado, 2022, né, 2021, eu fui ministrar uma disciplina no MBA, que era o futuro, mindset do futuro do trabalho. Eu digo, gente, eu estou falando de um futuro que já acontece. Né? A gente está falando de modelo híbrido, a gente está falando de hoje todo mundo trabalhar em home office, a gente está falando de reuniões online, a economia de viagens que muitas empresas trouxeram por conta dessa facilidade agora e várias outras coisas, né? Só que por trás de tudo isso existem pessoas. E a gente precisa saber olhar para essas pessoas de forma estratégica, de forma inteligente, usufruindo de tudo aquilo que elas podem nos agregar. Enquanto talento, enquanto inovação, né? Esses dias eu estava dando umas devolutivas de um assessment que é o MBTI, e ele mostrando assim, de uma maneira muito bacana, né? O perfil de cada pessoa, e óbvio que a gente vai usando essas similaridades de perfis para as afinidades que a gente tem, mas como a gente precisa do complementar, daquilo que eu não tenho como talento, daquilo que eu não tenho como fortaleza, para a gente exatamente pensar numa estratégia, para que a gente possa exatamente, né, fazer um bom uso do perfil de cada profissional que a gente tem dentro das organizações, como forma da gente crescer, da gente agregar e da gente cada vez se posicionar mais de forma estratégica, né? E complementando aí o que você está falando, Lizy, o que é que a gente... qual é o desafio desse gestor, né? Vamos pensar aí, que a gente está falando sobre isso, dados. Quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso desses dados trabalhados. E a gente acha que está desumanizando o processo, é o contrário. Por exemplo, quando a gente fala de uma área de call center, quando eu falo de um processo de inventário, alguém aqui trabalha ou já trabalhou em fábrica? Tem noção do que é um processo de inventário numa fábrica? É a contagem do estoque, né? Tem alguns amigos aqui que sabem que é loucura uma contagem de estoque de uma cervejaria, né? Já trabalhamos ali. Domingo, todo mundo vai fazer contagem de um estoque. Cara, isso aí demora 1, 2 semanas, ainda tem erro, volta e reconta. Isso demora muito tempo. E o relatório, ele precisa ser entregue logo. Ou seja, você faz tudo, como a gente fala, né? Nas coxas, na correria. Você não tem tempo para trabalhar o que o humano deveria fazer, que é extrair os dados e dali trazer soluções. Hoje o gestor, ele apesar de estar num pipeline de gestão de um time, por exemplo, ele é muitas vezes um analista, ele é muitas vezes um assistente, porque ele tem que descer, porque o que chega para ele é um relatório de informações, nem dados tem. E aí o que acontece hoje com a tecnologia? Um drone, ele pode mapear todo um processo de uma fábrica em 2 horas e gerar todos os resultados. Aí eu pergunto para vocês, esse profissional que faz o inventário, ele vai perder o emprego dele? Depende, né? Alguém falou, ainda bem que eu ouvi essa palavra, depende.
ele pode ser um piloto de drone, ele pode ser um analista de dados. Vocês estão entendendo que hoje, quando a gente fala assim, bibliotecário, não é o fim do bibliotecário. O que acontece é que a gente está precisando cada vez... Na era, né, o Yuval Harari diz isso, o historiador lá israelense. Conhecimento não é mais poder, clareza é poder. Porque informação vocês têm, conhecimento está espalhado. Agora, clareza, o que eu leio, o que eu estudo, o que é verdade, o que é mentira, a gente não sabe. Aí vem o pensamento crítico, que a gente hoje não tem, a gente sai replicando, e a mesma coisa, pessoal, acontece nas organizações. O RH, a Lise mostrou aqui, né, os pilares, né, Lise? Aí quando a gente vem para cá, eu queria só fazer essa analogia, aqui é uma área compartimentada, que a gente está vendo, todo separado, e aqui é uma jornada. Não tem como a gente fazer gestão de pessoas achando que a nossa obrigação é só isso daqui. Né? Que eu vou atrair ali no imã, depois eu tenho que integrar essa pessoa, desenvolver essa pessoa, depois eu cuido dela, depois eu impulsiono e eu tenho que celebrar. Hoje, o nosso público, dentro das organizações, eles querem ver coerência do começo ao fim. Eu tenho um público, né, de mercado, e todos nós precisamos ser esses profissionais disputados, mas não precisamos ser da tecnologia. Nem eu, nem a Lise somos da tecnologia. Eu vivi uma experiência de transição de carreira em 2018. Eu tive um diagnóstico de burnout e saí do RH porque o RH é punk. É punk, né? Faz a veia cearense. É difícil, não é fácil. E eu disse, rapaz, vou dar um tempo. E fui para uma área comercial. Fui para uma startup, eu tinha 37 anos, mais ou menos. Fui considerada tiazona já lá dentro. Não fui para a área de recursos humanos, porque a área de recursos humanos não era para pessoas de RH, já era para engenheiros, biólogos. E disse, não, vai para a área comercial. E foi, para mim, um aprendizado enorme. Primeiro que eu quebrei muitos paradigmas. Ralei para trabalhar, porque isso eu já não tinha medo, mas eu tive que mudar a minha mentalidade, né? O mindset, né, que fala a palavrinha da moda, fixo, eu tive que modelar, e aí eu fui entender de tecnologia. Mas não é só mexer em Power BI, né? Porque já não se usa mais Excel. Então. Né? E aí eu fui aprender e fui entender que se eu não me desenvolvo, eu tinha a faca e o queijo na mão. Porque, gente, à medida que a inteligência artificial cresce, a inteligência emocional é que vai nos diferenciar da máquina. E complementando o que a Ana falou, né? A gente, enquanto área de pessoas, a gente tem a obrigação de estar alinhado e ligado em tudo isso aqui que a gente está falando. Hoje, quando a gente abre, né, os Googles da vida, os blogs aí das plataformas que a gente vê, tudo se fala exatamente disso, né? É employee experience, é o employer branding, né? Inclusive a gente tem que ser, né, usar vários termos em inglês, porque senão a gente não está antenado aí no momento, né, Ana? Tem que falar, então. E aí, a gente precisa entender que o cara que está lá sonhando em um dia em fazer parte da nossa empresa, e aí eu vou até brincar aqui com a minha turminha de cultura da organizacional que a gente trabalhou, o cara está mapeando a gente faz tempo, o cara está interessado na gente faz tempo, né? Por quê? Porque por conta de toda essa jornada. E aí a gente precisa exatamente isso que a Ana falou, a gente precisa levantar, com o perdão da palavra, o bumbum da cadeira, né? E entender como é que a coisa acontece na ponta. E entender que eu não sou mais, como ela falou, um gestor que alguém vai trazer um relatório para mim de informações, não necessariamente dados, porque eu vou precisar avaliar, eu vou precisar entender o impacto, eu vou precisar entender de um monte de coisa. Eu hoje sou psicóloga, né? E hoje eu tenho, por exemplo, eu entendi a importância do Power BI dentro dos meus projetos e hoje eu tenho uma pessoa que é meu parceiro, porque eu entendi que é muito mais legal eu apresentar o resultado de uma pesquisa de clima, uma avaliação de desempenho 360 pelo Power BI. Porque se eu não entender que o Power BI é melhor do que o Excel, o meu cliente vai dizer assim, essa consultora parou no tempo. E eu não preciso ser a pessoa, né, que tem expertise em tudo, tá? Mas eu preciso saber o que é que está acontecendo o tempo inteiro, porque a gente precisa realmente aliar esses três pilares. A tecnologia,
a questão, né, da gestão estratégica de informações de dados que a gente recebe e entender como é que isso se aplica na nossa prática enquanto área de pessoas. E eu acho que uma grande lição da gente, né, é a expressão do lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida. Não dá mais para a gente parar. A todo momento a gente precisa se capacitar. Segundo o Instituto de Pesquisa Gallup, a cada 2 anos, 20% das habilidades que aprendemos, elas ficam defasadas. Defasadas. Então, daí você imagina que hoje, inclusive, uma empresa é uma escola. Uma empresa é uma escola também. E a gente tem necessidades de negócios diferentes dentro da organização. O desafio de fazer gestão 4.0, pessoal, é aquilo. O que a gente está falando hoje? Como eu alinho tecnologia ao potencial humano? É justamente pegando tudo aquilo que é do humano, operacional, que desgasta, que faz ele ter burnout, que faz ele ficar desmotivado, porque você trabalhar em call center de cobrança, como é que você faz carreira num call center de cobrança? Quem passa 2 anos num call center de cobrança? Eu nunca vi você sair feliz, é cansativo. Caixa de supermercado. E eu não estou falando que é uma profissão ruim, nada disso não. Eu estou falando que essas profissões operacionais, elas vão ser substituídas e você precisa se diferenciar para manter. Então, você vai no supermercado hoje ver um caixa autônomo, você precisa, então, prestar o atendimento. Entender que o seu cliente está levando o queijo e na hora você pode dizer o seguinte: você viu que na prateleira de vinhos tem um vinho que harmoniza com os queijos que você está levando? Você vai querer ser atendido por esse caixa ou pela máquina? Por um caixa humano, mas ele está usando a habilidade humana dele. E não simplesmente lhe atendendo de cara feia, como se estivesse fazendo um favor. Então, a gente precisa também desenvolver, além do pensamento crítico, a empatia. Então, quem achava que a gente ia falar toda hora de máquina, isso aí tem, isso aí eu vivo a realidade. Empresa com tecnologia solta, metaverso, mas o que faz diferença, inclusive hoje, Lise, nos desenvolvedores que eu seleciono, é se o cara tem pensamento estético, olhar humano, porque quando ele desenvolve um aplicativo, é para uma pessoa que tem 4 anos até 90 anos de idade. Então, ele tem que entender de comportamento humano. Se aqui nessa sala a gente não entender que precisa conhecer comportamento humano, a gente vai ser expurgado do mercado de trabalho. E, Ana, até dando um exemplo. Hoje, dia 24 de agosto, eu estou, por exemplo, conduzindo um processo de seleção para um cliente, que é uma vaga corporativa de gerente de TI, que eles não querem saber do conhecimento técnico do cara. Eles querem uma pessoa boa de gestão. Por quê? Porque o modelo de gestão que se teve até então era uma gestão centralizadora, era uma gestão que só olhava para a parte técnica. E o que é que eles precisam? Que a área de TI seja uma área que abra portas para a instituição, porque trabalha com educação. Que seja uma área que vá buscar parcerias fora, que seja um gestor, que seja parceiro, que atue como business partner também, que a gente fala muito nessa né, terminologia hoje, das áreas clientes. E não fique lá dentro só olhando chamado, né? Vendo aqui, consertando computador, vendo problema em algum software e tal e tal. Então, eles até disseram, até foi interessante que quando eu fui ver o perfil da vaga, eu disse, sim, qual é o RP que ele tem que conhecer, né? Porque a gente vai contratar gestor de TI, e a primeira coisa que a gente pergunta, não, ele tem que ser especialista em TOTS, em SAP e não sei o quê. Não, Lise, a gente não quer nenhum conhecimento técnico. Eu quero um cara bom de gestão. Um cara que saiba se relacionar, porque hoje é uma área, por exemplo, que a gente precisa aprender a lidar com a equipe, porque a gente está com a equipe, né? Um mercado muito competitivo nesse contexto. 5 gerações também, pela primeira vez, né? Nós por temos. Aí, pois é. E aí, dentro desse cenário, o que é que a gente vê? Eu tenho que entender que o meu desenvolvedor trabalha comigo de 8 às 18, dorme, 9 horas ele acorda, trabalha para a empresa da Índia até às 2 da manhã. E tá tudo bem. Porque ele está ganhando em dólar, porque ele quer casar, então está tudo bem. Como é que a gente administra isso? Né? Porque faz parte do desafio da gestão, afinal de contas nós estamos lidando com pessoas. Né? Então é muito importante a gente sempre olhar tudo isso que a Ana está trazendo aqui, né? O símbolo do infinito é muito bacana nesse sentido, porque não tem começo, não tem meio, nem tem fim. E né? uma hora, se qualquer uma dessas, né, pessoas autorresponsáveis, é aquela história,
trate adultos como adultos. Então, assim, o líder ele tem que contratar adultos e que sejam líderes. Primeira coisa, né? Responsáveis por si. Nunca foi tão fácil você se capacitar, nunca foi tão fácil você se desenvolver. Deixa eu aproveitar e fazer aqui um parêntese. Quem aqui ficou desesperado na pandemia, porque estava lá no momento do lockdown, aí entrava no Instagram, tinha 35 lives de pessoas que você queria ao mesmo tempo e que você não dava conta de tanta informação que você estava recebendo de forma gratuita? Eu me desesperei. Porque eu queria... O quê? O curso do Murilo Gun? De graça? Não, eu tenho que fazer. Não fiz nenhum. Né? E odiei quem veio me desafiar. Escrevi no desenho da Faber-Castell. Nunca terminei. E aí a gente está ali com a tecnologia a nosso favor, bombardeando cada vez mais informação, e a gente não consegue administrar tudo isso que a gente recebe. Porque a gente não tem o pensamento crítico de fazer a bendita da curadoria. Qual é o caminho que eu tomo? Esse é o grande segredo. Então, pensamento crítico. Falando dessa questão do gestor também, né? Qual a gestão que eu sigo? É olhar para a sua cultura, da sua empresa e ter esse norte realmente. Você não faz gestão de crianças, eu faço gestão de adultos. E outro ponto também, eu acho que eu tenho que vir para cá, né? Estou me mexendo e o povo lá no... E outro ponto importante que lá do começo, né? Essa gestão, quando a gente traz solução, é uma gestão de muita fala. Quando eu trabalho a gestão através da pergunta, esse gestor que pergunta, né? Ele não pergunta o que você faz, ele pergunta como você faz. Porque é o como que vai falar, como vai dizer como essa máquina roda, como o processo está acontecendo e por que ele faz o processo da forma que faz. Para poder modernizar, para poder automatizar ou não. Então, entendo que cada vez mais o gestor ele precisa desenvolver o que, gente? O hábito da escuta. Aí eu trago essa frase aqui do general, né, o Sun Tzu, a arte da guerra, que ele diz: nenhum general vence uma batalha se não ouvir os soldados nas trincheiras. Então, a maior tecnologia ainda é feedback. Chegar, conversar. E as pessoas pensam que feedback é um monólogo, né? Você recebendo feedback. Não, é uma via de mão dupla. Essa é a tecnologia, porque você tem um dado, certo? A gente, por exemplo, trabalha mapeamento de tendência comportamental nas empresas. Aplica aquele testezinho, né? Que eu não chamo teste, é um assessment. A pessoa entra. O que é que a gente faz, em geral? Morreu ali na atração de talentos. Aquele ali já mostra muita coisa. Mas para você extrair informações, você tem que conversar com as pessoas. O que está acontecendo? E hoje tem tecnologia no mercado que faz esse mapeamento semestral, onde a área de recursos humanos, para quem não é da área e para entender, eu tenho uma gestão de pessoas e tenho uma área de recursos humanos. A área de recursos humanos é meio para se fazer uma boa gestão de pessoas. Ela tem ferramentas, ela já leva a informação como dado e muitas vezes como conhecimento, para que o líder possa trabalhar junto ao time. E todas as vezes que a gente vai mapear esse perfil das lideranças, né, mapear tudo isso, sempre a gente vai se deter nas competências comportamentais, né? Ano passado também saiu um estudo, por exemplo, da Page Group, né, falando das competências que são mais exigidas pelas lideranças, né, quando você olha para as habilidades 360, aí está lá, inteligência emocional como primeiro lugar, comunicação assertiva, trabalho em equipe. Onde é que a gente aprende isso? Apanhando, né? Aí, ao mesmo tempo, diz assim, do mesmo jeito que elas são as mais requeridas, elas são as mais difíceis de encontrar. Por quê? Porque ninguém senta numa sala de aula como essa daqui para aprender as soft skills. É difícil. Então, eu digo mais, a gente está cada vez mergulhado em telas e não interage. Então, muita gente que chegou aqui não interagiu, foi para telas. Hoje eu já faço, quando eu faço treinamento, quando o pessoal chega que não se conhece, fica todo mundo no celular. Eu coloco um desafio na mesa. Olha, você tem que preencher isso aqui, mas para isso você precisa da pessoa da outra mesa, porque a tela vai consumindo você, vai tirando você do mundo real, do contato humano. Aí como é que você desenvolve? Comunicação, como é que você desenvolve empatia? Não tem. Aí hoje, o que eu digo para vocês é isso. Profissional tem, curso tem, capacitação tem,
Mas, gente, a nossa evolução ainda está acontecendo e levou 60 anos para a tecnologia hoje chegar onde ela está, num nível de inteligência absurda. A gente não sabe o que... A gente não tem noção do que já é desenvolvido lá fora. 60 anos. Daqui a mais 50 anos, vem a superinteligência e toma um lugar fácil, porque a gente está tomando um caminho contrário. O problema não é a rede social, é o que a gente faz da rede social. O problema não é o celular, mas é o que a gente faz do celular, quanto tempo a gente fica no celular. Por isso que eu digo que o gestor ele não pode achar que a solução dele é ter um monte de sistemas de tecnologia se ele não usa a sua maior tecnologia, que é a inteligência emocional, para saber lidar com esse mundo frágil, complexo, que eu digo que é VUCA, BANI, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, porque a gente não tem como prever o futuro. Gerações com pensamentos diferentes, a gente cada vez mais diversidade cognitiva dentro das organizações, tendo que trabalhar inteligência coletiva, trabalhando inovação, num nível de velocidade extrema, né, e com as habilidades vencendo a cada 2 anos. Então, assim, o desafio para a gente, enquanto pessoas, e para o gestor conduzir uma empresa para o resultado, é surreal. Por isso que a gente está vivendo com tantas pessoas angustiadas, ansiosas, né? Nunca se falou tanto em depressão quanto agora, porque as pessoas também estão confundindo, né? O gestor tem que lidar com pessoas que estão buscando o sentido na empresa. É outro problema. Você não vai encontrar o seu sentido de vida numa empresa. Seu sentido de vida é na sua família, no seu filho, até nos seus boletos para pagar. O trabalho é meio. O trabalho é meio. Não é fim. E aí a gente vai... Eu estou falando isso porque eu já fui essa pessoa que pulou de galho em galho. Eu já sou rodada. Eu tenho 9 empresas no meu currículo porque eu teimava em achar a empresa dos sonhos. Só que empresas são feitas de pessoas e pessoas são complexas. Então a gente tem que desmistificar essa história de buscar o sentido dentro da organização. E claro que elas vão trabalhar a propósito, transformar o mundo através da produção de cerveja. Isso vai acontecer, é o propósito, é inspiracional, a gente gosta, mas cuidado com essa carga de responsabilidade em cima das organizações e o gestor achar que tem que encontrar esse sentido. E, Ana, até pegando aqui o gancho, né? Quando eu que estudo muito planejamento de carreira, né? A pergunta que a gente mais escuta, ou melhor, que eu faço e que eu fico sem resposta, é: qual é o seu projeto de carreira? Que momento você parou para planejar o que você quer fazer daqui a 5 anos? Quem aqui já botou no papel? Muito bem. Poucas pessoas, mas a gente sabe a importância que isso tem, né? Porque quando a gente sabe lá, o coelho, né, do filme da Alice do País das Maravilhas, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, o caminho é mais fácil. Eu lembro, eu e a Ana, a gente, assim, eu conheci a Ana, nem me lembro quando, faz tempo, num curso, né? As Lifelong Learners aqui, né? Inclusive tem um cara, o Ricardo Jeromel, que é lá da Starts, que ele fala, né? Eu sou uma aprendedora profissional, isso aí eu sou com orgulho. Mas chega um momento que a gente diz assim, exatamente o que a Ana falou, a curadoria do que a gente absorve. Que horas eu vou parar para eu processar tudo que eu aprendi para eu poder colocar aquilo ali em prática? Quando eu fui trabalhar, por exemplo, com consultoria, eu vivia dizendo, o mercado, eu preciso fazer um mestrado, porque o mercado só vai me contratar se eu tiver um mestrado. E depois eu entendi que eu não precisava de um mestrado, mas eu precisava ter um background, eu precisava ter experiência, eu precisava ter repertório, eu precisava ter errado muito para eu poder apoiar as empresas a fazer da melhor forma, né? E a gente vai aprendendo isso como? Trocando, estudando, né? Mentorando e sendo mentorada, trocando ideia. Amiga, me ajuda, eu vou fazer uma aula assim, o que é que tá, né? Dentro de sala, fazendo o seu network. E da mesma forma, o gestor ele precisa provocar isso dentro da gestão 4.0. Ele não pode tornar a empresa um lugar compartimentado. Volto a dizer,
juntar as inteligências que você tem dentro da sua organização, fazer mapeamento comportamental, cognitivo. É assim que a gente potencializa. Como a minha equipe está fazendo? Não é o quê? Quantas pessoas foram para o online que tinha que ligar a câmera, né, a coisa do presencial? Eu acho que super rola, sim, porque é a questão da cultura, mas é aquela história. Mais do que o que você faz, é como você faz. Você faz de forma inteligente ou você faz de forma burra? Importante, tá, gente? Burocracia, ela é importante. Agora, a burocracia que é o problema. A burocracia, ela é fundamental, muitas vezes, inclusive, para a gente segurar, né, garantir a ética dos negócios. Porque engana-se quem acha que, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não fala de ética. Eu trabalho, como eu falei, com desenvolvimento, numa empresa de desenvolvimento de inteligência artificial, e tem um setor só focado em moral e ética da inteligência artificial. Porque todos os nossos dados estão aí. E o Brasil é um dos países, se não for o segundo, é o terceiro país com o maior risco de vazamento de dados críticos. Aí deixa eu falar como psicóloga. Todo mundo precisa de uma figura paterna na vida. Aquele que vai impor a lei, aquele que vai dizer a regra, aquele que vai dizer não. Então é exatamente isso. É autoridade, não autoritarismo. Então, a gente desmistifica essa gestão 4.0 como uma gestão assistencialista, que não desenvolve. Aí a gente volta para aquela jornada. Lembra? As pessoas, elas querem, hoje, ser atraídas para dentro das empresas. Então, elas olham para a organização, elas vão olhar se elas estão envolvidas em projetos sociais, elas dão uma olhada para saber... no Google Glass, né, qual é a nota? Glassdoor. No Glassdoor, isso. Essa empresa GPTW. E quem tiver uma amiga Red Hunter, ligue e pergunte como é, porque às vezes a empresa se vende no mercado a coisa mais linda, mas quando a gente escuta o outro lado, a gente diz assim, não é bem por aí não. O gestor, ele é responsável pela atração, ele é responsável por entregar, ele é responsável... Isso tudo roda por um sistema? Roda. Mas se ele não conhece, se ele não ouve, se ele não está junto da equipe, ele não consegue entender como as pessoas fazem e por que faz. E o porquê, Iane, por que é importante saber o porquê? Eu já me deparei, tem um chamado CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento, você sabe, a habilidade, sei fazer, e a atitude é o querer fazer. Eu já cheguei em empresa que a pessoa, com um clique, ela podia fazer o serviço que ela fazia ali com 5 planilhas em uma semana. E aí eu disse, por que você faz assim, né? Eu perguntei como você faz e ela explicou. E eu, e por que você faz assim? Porque eu quero. Eu não gosto desse negócio de tecnologia, não. Eu quero fazer assim. E a empresa bem tradicional tinha um vínculo, uma dívida com essa pessoa e disse, Ana, eu não posso tirar essa pessoa. Ela está há muito tempo aqui, então vá fazer a mentoria dela. Né? Respira, e a pessoa não quer, não tem atitude de querer. E aí é uma decisão dele, é um negócio dele. E aí não deu outra, esse ano a pessoa já não estava mais lá, essa pessoa foi desligada. E aí agora ela quer aprender como é que faz isso com um botão. Então a gente muitas vezes vai atrás, a gente só se conecta com as pessoas quando precisa. O gestor só dá feedback no dia do desligamento. Se você for fazer uma relação com o nosso dia a dia, quando a gente está falando de gestão, de empresa, é a gestão das nossas vidas também. A gente só procura se conectar quando está precisando, a gente só vai atrás de dar feedback quando já não dá mais para dar feedback. E a gente tem que correr atrás, porque senão a gente fica à margem do mercado. Essa pergunta que a Lizzy fez, eu me fiz quando a minha filha nasceu, quando eu vi o mercado sendo inundado por uma nova geração, muito mais desenrolada do que eu. Eu era uma pessoa que eu não gostava de compartilhar, bem modelo tradicional, e eu ficava olhando torto para tudo. Eu olhava torto. E aí eu disse assim, cara, tem alguma coisa acontecendo. E se eu não aprender, né, algumas habilidades, eu vou ficar fora do mercado. E eu não quero sair procurando, eu quero ser disputada no mercado. E foi aí que eu disse, quando a gente se conhece, quando você monta o seu plano, aí você tem a faca e o queijo na mão. Por isso que eu falo, quanto mais a inteligência artificial crescer, mais desenvolva a sua inteligência emocional. E talvez seja o mais difícil na era de WhatsApp,
de velocidade, de rede social, de TikTok, onde as pessoas não querem interagir nem dentro das organizações. E isso é uma responsabilidade muito forte que a gente tem para quem é pai, mãe, para quem é gestor, porque eu brinco que na empresa a gente também tem os nossos filhos, né? Que a gente precisa muitas vezes ser essa pessoa que obriga essa interação, que faz a pessoa acordar assim para a vida, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Tanto que todas as vezes que eu vou trabalhar algum processo de mentoria, que é um processo de desenvolvimento, que a pessoa quer ser gestor, quer ser líder, eu digo, tá preparado? Porque não é brincadeira não, né? Assim, o maior trabalho da liderança é desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas, entre aspas, você perde tempo, porque você tem que parar para dar o feedback, né? Você perde tempo, porque você tem que analisar se o trabalho dele está sendo bem feito. Então, assim, você às vezes deixa de fazer o seu para você poder estar ali como um apoio para outra pessoa, mas porque você está focado no desenvolvimento. Então, isso, assim, não é tarefa fácil. Por isso que, graças a Deus, a gente tem, né, e não é problema nenhum. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e disse assim, Liz, mas eu estou no papel de liderança, mas eu não estou feliz no papel de liderança. Eu quero ser especialista. Não tem problema. Que bom que você tem essa consciência, né? Porque a gente também precisa de bons especialistas nas suas áreas para fazer gestão de dados, para fazer gestão de processos. Se ele não percebe que ele tem essa habilidade e que naquele momento ele também não está disposto a desenvolver, né, porque foi jogado, vai, assume a equipe e tal, fica interina, né, e ele não está se sentindo confortável, também ele não vai ter sucesso, também ele não vai ser uma pessoa realizada, porque a gente sabe que é um desafio, e cada um com suas habilidades, cada um com seus talentos, cada um com seu perfil, frente às necessidades que as organizações e o mercado oferecem para a gente, né? Não sei se vocês estão vendo, mas o desafio do gestor é ter um repertório extraordinário, porque ele vai... É a história do T, né? Ele tem ali toda a sua formação, eu sou gestor da área de logística, de projetos, da área de saúde, mas ele tem que ter ali a horizontal dele um repertório para entender mercado, para entender comportamento, para entender o que está acontecendo com a tecnologia, como eu trabalho os dados, como eu faço a ação. Porque também eu já vejo muita gente quando pega nesse ponto, né? Quando a gente fala de dados, né? Que é o novo petróleo, como dizem, não adianta nada você só trabalhar. Lembra da história da sabedoria? Conhecimento posto em prática, ele vira sabedoria. Por isso que a gente fala assim, a pessoa mais velha ela é sábia, porque ela já passou por tudo, inclusive por dores e amores. Então, o gestor também, que ele só olha para dados, mas ele não coloca em prática, ele também vai fazer com que esse dado fique o quê? Vazio. Então, mais uma vez, gente, alinhar potencial humano à tecnologia é muito mais do que você simplesmente colocar equipamento. E aqui essa imagem, que foi a única que eu trouxe, trazendo mais essa perspectiva, é o que eu digo assim, a tecnologia ela vem para igualar. Ela é para igualar. Tanto que todo mundo aqui tem rede social. Seja como for, todo mundo aqui hoje pode fazer uma live ao vivo, não precisa de canal fechado, nada disso. Então, ela vem para igualar. Num processo seletivo, eu não tenho nenhum tipo de viés, né, de tendência, posso fazer um processo seletivo às cegas. Agora, quando eu falo do humano, o lado humano vem para nos tornar diferentes, nos diferenciar. Essa é a grande mágica que acontece. É quando você realmente entende que a tecnologia ela é democrática, mas eu preciso, como humano, me diferenciar dela. E, para isso, é aumentando cada vez mais o meu estudo comportamental e a minha inteligência emocional. Era o recado que eu queria deixar aqui muito para vocês. E, para fechar, gente, isso que a Ana falou, aquele ditado, né, que tem no mercado, a gente contrata pelas habilidades técnicas, pelo currículo, e a gente promove ou a gente demite pelas atitudes, pelo comportamento. Então, tenham certeza disso, que vocês têm um tesouro na mão e que a gente tenha e à disposição ferramentas, instrumentos, mentores, professores, etc. e tal, desde que a gente, não é tanto que todo o processo de desenvolvimento, a gente precisa começar com autoconhecimento, porque a gente precisa entender como eu estou para eu poder desenvolver e pensar onde é que eu quero chegar. Por isso que eu falo, né, muito dessa história do plano de carreira, que às vezes a gente não para, né, vai Zeca Pagodinho, a vida vai me levando, a gente não planeja, mas a importância disso.
exatamente porque, como a Ana falou, lá atrás ela teve, né, uma doença, né, no sentido do burnout, do cansaço, de deixar o trabalho ser fino ao meio, e precisou ter isso, passar por isso, para tomar uma decisão diferente de se tornar um profissional diferenciado no mercado. Eu brinco muito com ela, que quando eu estou assim, desesperada, meu Deus, eu falo muito de gente. E ela fala muito de inovação. Eu digo, me ajuda, qual é a ferramenta, qual é a não sei o quê. E a gente brinca que a gente se complementa muito. Então, a gente não precisa ser bom em tudo. Mas a gente precisa ser bom naquilo que a gente acredita, dentro do nosso potencial, dentro das nossas expertises, porque é isso que vai fazer nós nos tornarmos um profissional diferenciado no mercado. E eu tenho certeza, vou voltar lá para o início da fala da Ana, que se vocês estão aqui hoje, às 8h10 da noite, né? Porque quiseram estar, porque estão aqui, tudo bem que a professora Rafa trouxe a turma, né? Mas eu acho que a gente agrega, espero que sim. Tem uma turma obrigada aqui, eu queria deixar bem claro. Brincadeira. Enfim, mas vocês estão aqui buscando fazer parte dos 5% da população que se diferencia no mundo. E a gente espera, de coração, que vocês possam sair daqui com uma palavrinha que faça a diferença na vida de vocês. Porque, com certeza, acho que a gente teve, né, esse momento de um insight, de uma troca, de estabelecer esse networking, de vendo o que é que o mercado está trazendo, de entendendo que se a gente estiver desesperado, a gente pode recorrer a alguém que vai nos orientar, que vai perguntar o como, que vai trazer o insight, né, para a gente se tornar um profissional diferenciado. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, pessoal. Foi um prazerzão estar aqui. Quem tiver pergunta, né? Agradeço. Foi maravilhoso. Agradeço aqui aos nossos tradutores também, né? Nossos parceiros que estão aqui com a gente. Esse é um mundo inclusivo, né, Com Raquel? certeza, Isso aí que faz a diferença. Né? O conhecimento ele tem que ser acessível a todos, todas e todos, né? O que vocês quiserem, tá, gente? E conforme combinado, primeiro, obrigada, né, por respeitar aí o tempo. Conforme combinado, a gente vai ter 2 perguntas aqui. Teve um que já, quase no meio da palestra, a vez já é dele, tá, gente? Porque ele levantou a mão quando não era o momento de pergunta. Mas eu acho que se der para dar um chorinho, porque são 2 perguntas aqui e 2 perguntas lá, né? Gente, ó, tô aqui com as Lombardi, mas vocês não estão esquecidos na outra sala, tá bom? A gente vai começar com as 2 perguntas aqui. Vou começar com você, tá bom? Esse de seu nome, se você é de algum curso, diz pra gente a tua dúvida, tá? Oi, boa noite. Meu nome é Jean, sou do curso de ADS, primeiro semestre. A minha dúvida é o seguinte. Obrigado, Nis, obrigado, Ana Paula, foi maravilhoso. Tem um perfil específico de empresas que estão focadas nessa gestão 4.0? Eu pergunto isso porque a gente percebe que grandes corporações têm muita dificuldade nessa nova visão de gestão. A gente vê isso mais em empresas novas, startups ou pequenas e médias empresas. As grandes corporações têm uma dificuldade muito grande em ter essa percepção e se moldar para essa nova realidade. Então, existe um perfil apropriado ou não? Estou delirando. Delirando você não está. O que é que eu poderia contribuir assim dentro da minha percepção, né? A gente entende que as empresas mais tradicionais, principalmente no meio industrial, a gente tem um processo mais lento de mudança. E as startups geralmente vêm de gerações mais novas que estão aqui, né? Porque eu tenho um sobrinho de 4 anos que o dedinho dele, ele assiste o que ele quer, né? Então, é aquela história, tá bom, não quero, passa. E a gente sabe que determinados processos produtivos, enfim, tem um pouquinho mais de dificuldade. Por exemplo, eu vou trazer para o meu processo, recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção vai ser sempre do mesmo jeito. O que eu vou fazer diferente é porque eu vou usar uma tecnologia, mas eu vou precisar entrevistar o candidato.
eu vou precisar conhecer a experiência dele. O currículo não fala por ele, né? Então, alguns processos, a gente vai ter um pouco mais de desafio nessa velocidade, nessa celeridade de mudança, e a gente sabe que tem aquelas empresas que querem ser mais conservadoras e tradicionais ainda assim. E óbvio que a gente está no momento... Eu, por exemplo, até quando estava trabalhando a disciplina de cultura organizacional para a turma, assim, tem certas empresas dessas muito high-tech que eu acho que eu não teria aderência, não. Eu ia ser demitida porque eu não ia... Né, essa coisa, eu trabalho do jeito que quer, na hora que quer. Eu não sei se é assim, não, porque eu não funciono dessa forma. Então, eu acredito que a gente tem perfis e perfis, o mercado não vai mudar, as empresas não vão virar todas startups do dia para a noite, e a gente tem, sim, a responsabilidade da nossa escolha. Onde a gente quer estar? Alinhado com o nosso projeto, com o nosso propósito, com o porquê, né, com como que a Ana bem falou. Só complementar, desmistificar. Gente, startup é uma empresa que é startup por 2 anos, tá? Então, se uma startup está há 5 anos como startup, é um problema. Então, assim, a startup já está dizendo, ela está ali pivotando por 2 anos, depois ela começa a crescer, aí depois ela vai ficar, como está dizendo, engessada. A Amazon não é um parque de diversões. Lá, se você for no Google, na Amazon, ninguém está jogando. Tem lá a sinuca, tem lá a geladeira cheia de cerveja, mas a galera vai no final do dia, vai lá tomar cerveja no final. Eu digo porque eu trabalhei numa empresa grande, unicórnio, né? Depois, enfim, abriu as ações para a Nasdaq. Eu cheguei a trabalhar durante 16 horas um dia. 16 horas. E eu não digo assim, ai, que coisa triste. Eu trabalhei sem perceber, porque a energia para colocar o negócio para andar, você entrava e você realmente entrava com o espírito empreendedor. Então, tem essa pegada, assim, quando você olha para uma empresa como M. Dias Branco, ela é extremamente inovadora, porque ela está aí há anos. Eu digo que é maravilhoso uma empresa que tem 100 anos, 200 anos, está aí firme e forte, passando por todas as crises, entendeu? Ela tem raízes fortes, então muito cuidado para a gente não querer... Eu trabalho numa empresa de tecnologia extremamente conservadora. Pois é, tu também, né? Extremamente conservadora. Então, assim, aqui a gente não dá piscina de bolinha, a gente diz que tem que entregar uma engenharia de cargo para você, porque eu te contratei para você de acordo com a sua descrição de cargo, eu te pago um salário justo de acordo com as tuas competências, eu te dou feedback, eu te dou parte do conhecimento, porque outra você tem que ir atrás, né? Alta responsabilidade. E nós promovemos o senso de justiça e ética. Gente, ética não é cosmética, né? Já diz eu escutei, achei fantástico isso do Cortella. Porque a gente está usando ética, trabalhar em empresas éticas, né? E aí a gente fica, às vezes, colocando alguns... Eu não digo que valor, porque ética dentro do quadro de valores eu acho péssimo, né? É igual honestidade, você tem ou não tem. Então, eu acho que é esse ponto, sabe? Assim, cuidado também com a moda de startup, porque startup é temporário. Então, no começo, é desorganizado, é livre, mas o cara quer crescer. Então, assim, quando eu vejo startup se posicionando como startup, mas o cara está há 4 anos como startup, eu já digo, não, aí tem problema, porque ele já era para não ser mais uma startup. Só quis fazer esse adendo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Ok, eu vou dar a vez aqui só para ela que está do meu lado. Eu já soube de fontes seguras que lá do outro lado, por enquanto, não tem perguntas. Então, temos 4 opções aqui. Você é a segunda, a terceira e tem espaço para mais uma pergunta, tá, gente? Olá, boa noite. Meu nome é Kelly, eu sou do curso de administração. Se vocês estivessem do nosso lado, né, quais serão as perguntas que vocês fariam? E eu trago isso dentro da minha ótica como pequena empresária, minha microempresária, como implementar essa cultura, né, de forma micro e com um pensamento, né, de expansão para o futuro. Obrigada. Assim, aqui pergunta, né? Eu pediria os contatos de todo mundo, mas eu acho que o primeiro ponto aqui Ana, como é que a gente faz isso na real, né? Como você está dizendo assim, você está falando alinhar pessoas à tecnologia.
a primeira coisa, como é que eu faço isso no meu pequeno negócio? Né? Eu não tenho, agora eu tô começando, eu não quero implantar, fazer a coisa com inteligência artificial, mas eu quero ter tecnologia e ter gente boa. Eu vou só dar um exemplo. Eu fazia bolo para vender, certo? Trabalhava o dia inteiro, então eu fazia bolo para vender. E eu descobri que existia uma panela elétrica que ficava mexendo o brigadeiro. Ok? Então eu não precisava mais ser a pessoa que ficava queimando a mão, queimando a barriga, com a barriga na boca do fogão, porque tinha uma panela que fazia até 5 litros, panela elétrica. Então, é usar a tecnologia no recurso operacional que me fazia ter mais produtividade, né? Eu não precisava envolver tantas pessoas, porque eu precisava me virar nos 30 para fazer um processo. Acho que, olhando para o pequeno negócio, eu me lembrei disso imediatamente, que eu já fiz bolo para vender. Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal não gosta, já vira a cara, enfim, mas... Primeira coisa, manter o seu negócio enxutíssimo de pessoas. Mantenha muito enxuto, não vá inchar. Procure realmente levar a tecnologia. Aí você vai dizer assim, nossa, né, tem um princípio na Amazon que ele diz assim, eu tenho que dar 2 pizzas para a minha equipe. Se eu tiver que dar mais de 2 pizzas, é porque a minha equipe está muito lotada. Ele fala sobre isso. E por que eu estou dizendo isso? Parece desumano? Volto a dizer, porque... a gente é responsável, né? Então, quando você tem um pequeno negócio, por menor que seja, você já está fazendo um trabalho social. Primeira coisa, você já está pensando em pessoas. Então, contrate líderes, seja para um atendimento que seja, uma pessoa vai ficar na recepção, no caixa, ela tem que ter uma postura de liderança. Porque você não pode ser onipresente em todos os setores do seu negócio. Então, você tem que ter gente boa, com caráter, né? Então o processo de seleção tem que ser muito focado nessa questão de gente desenrolada, com boa comunicação, que abrace realmente a causa junto com você. Contratar realmente focado assim, isso daqui uma pessoa faz ou tem alguma tecnologia no mercado? E aí, gente, é dar um Google, pelo amor de Deus. Não tem... eu digo sempre assim, como é que eu conheci Solids, Feed, Kenobi... Workday, um monte de tecnologia, porque eu fui lá no Google e disse assim, sistemas de tecnologia em recursos humanos. E eu marquei conversa com todo mundo. A pessoa doida para vender, eu não ia comprar, mas eu dizia que eu ia comprar. E ele me explicava como funcionava o sistema dele. Então, eu hackeava o sistema dele para um Excel, de alguma outra forma. Então, acho que a pergunta que eu faria é isso, como eu faria, né? Entendo, não sei como é que é o seu contexto, mas é isso, assim, não pense de cara em encher tua empresa de gente, não. E parece assim, desumano falar isso, mas você também pode ter um problema muito grande se você não tiver cargos bem desenhados, as pessoas estão cada vez mais exigentes, as pessoas estão ainda nessa pegada de buscar um sentido, então busque gente boa, que tenha perfil de liderança, mesmo que ela não assuma cargos de liderança, e veja o que dentro da tua operação é muito, digamos, ínfimo, dentro do teu negócio, que é muito operacional, que você possa levar para a tecnologia, para que você tenha mais tempo para ir para o estratégico. Porque, acredito que assim como eu que tenho uma consultoria pequena, eu estou dentro da operação. Muitas vezes sou eu tenho que atender a ligação, elaborar o orçamento, emitir a nota fiscal, bater boca com o cliente, tudo sou eu. Mas eu começo a trabalhar, sim, alguns pontos para eu não morrer no mercado, porque você tem que inovar. Então, se a Alice está dizendo que faz bolo, um monte de gente vai fazer bolo. Ela tem que pensar assim, o que é que meu bolo vai se diferenciar do bolo da outra pessoa? Então, lembra que eu falei? Tecnologia iguala, humanos se diferenciam. Não sei se eu respondi. Obrigada. Acho que a terceira pergunta era você, né, de blusa preta. E a última pergunta, levante o braço agora, né? Pronto, você. Deixa eu passar aqui para ti. Diz teu nome, teu curso. Boa noite, meninas. Eu sou a Nikele, do curso de ADS, primeiro semestre também. Eu achei interessante que vocês falaram que atualmente soft skills são um pouco mais importante que as hards, não desmerecendo as hard skills. Mas vocês poderiam dar dicas ou citar as soft skills que vocês acham mais importantes para os profissionais de hoje desenvolverem?
Quais, assim, você acha? Comunicação? Eu sei que vocês citaram autoconhecimento e comunicação. Quais são as outras que vocês acham que realmente o profissional de hoje deve ter, minimamente, né? Precisa se desenvolver? Segundo essa pesquisa, né, da Page Group, quando falava de liderança, ele trazia inteligência emocional, comunicação assertiva, porque aí não é só a comunicação, e trabalho em equipe, né, essa habilidade do relacionamento, né? A Ana está aqui, e capacidade analítica. E a capacidade analítica eram as 4 mais importantes. Como é que a gente aprende isso? Apanhando, na prática, vivendo, né? Eu digo muito que às vezes a gente chega nas empresas e as empresas dizem assim, Liz, eu preciso que a minha equipe amadureça. Aí eu digo, como é que amadurece? Só amadurece vivendo, né? Amadurece errando, amadurece se expondo. Então a gente só amadurece dessa forma. Não tem como a gente trabalhar, né? Porque assim, tem muito livro, tem muita coisa no mercado, aí vem a história da curadoria, né? Você saber, muita gente diz assim, me procura, assim como eu procuro. Esse livro, quais são os melhores cursos? Quais são os livros que a gente lê? Geralmente eu até indico, ó, tem esse. Mas um dos pontos é aprender a aprender. É aprender a aprender. Não tem outro mistério. Então, assim, se eu vou trabalhar numa empresa como, sei lá, de uma cervejaria, eu tenho que entender mais do que a minha área, eu tenho que aprender como é o processo de uma cervejaria. O que é uma startup? Eu fui trabalhar numa empresa, eu como administradora, de 18 anos de RH, fui trabalhar numa empresa que trabalha com educação. E eu fiquei à frente de 50 consultores pedagógicos. Tem algum pedagogo aqui? Posso falar mal, então? Tô brincando. Tô brincando, viu, gente? O meu desafio era, como administradora, treinar 50 pedagogos. Professores também, de ensino fundamental. Meu público era corporativo. E eu tive que, no dia que eu entrei, ler uma base nacional comum curricular lançada em 2018, 480 páginas. E sabe o que me salvou? A minha filha. Porque quando eu engravidei em 2014... eu não fui atrás do enxoval dela, eu fui estudar modelos pedagógicos, porque eu sabia que o mundo que ela vai encarar nem existe ainda no mercado de trabalho. E aí eu fui estudar Waldorf, Vygotsky, Montessori, tudo que vocês imaginarem. E na entrevista, a pessoa disse assim, você tem filho? Tem uma filha. E aí ele disse, aí nessa conversa, para você ver como não foi através da minha profissão como recursos humanos, ele se apaixonou pela minha jornada como mãe e disse assim, é você que vai ficar com essa vaga. Entendeu? Então, a coisa se conectou e durante 2 anos eu treinei e conquistei o respeito do time de 50 profissionais. E aprendendo com eles. A primeira coisa que eu digo é assim, eu não vim aqui trazer verdades, eu vim aprender com vocês. Mas eu trago um modelo mental da empresa, que o aluno do fundamental tem que aprender. Porque a coisa não está se conectando. Porque até 5 anos de idade, eu não sei se vocês sabem, a criança faz 300 perguntas por dia. 300 perguntas por dia. Depende, né? Depende. Eu sei que já está nesse. A gente faz o que na escola? A gente dá respostas. A gente é ensinado a dar respostas. Responda. A gente quase nem pergunta. E, inclusive, a gente só dá uma resposta. 2 mais 2, 4. Qual a outra forma de chegar no 4? A gente não aprende isso. Então, isso não é aprendido na escola. Muitas vezes... Então, essas relações que a gente tem é que vão fazer com que a gente cresça no mercado. Então, assim, não tem segredo, mas eu diria que é aprender a aprender. Eu estava falando aqui para a minha amiga Rafa, eu disse, Rafa, eu vou agora fazer Power BI avançado. Eu tinha feito o iniciante, que é loucura, eu quase surtei, quase acabou meu casamento. E agora eu vou fazer o avançado, porque eu preciso entrar e também eu preciso fortalecer o meu emocional. Então, cuidado com esses extremos, entendeu? Não é só startup, não é só trabalhar tecnologia. O emocional, gente, ajuda na resiliência. Sabe aquela história assim, vou largar tudo, vou tirar um período sabático e vou vender arte na praia? Né? O povo não diz isso. Eu disse assim, você pensa que é fácil vender arte na praia? Conversa com uma pessoa que está ali há semanas, meses, tentando vender um quadro e não consegue.
Aquele cara tem muita inteligência emocional. Marcelino, tá aí, já sabe disso. Cara, você ser corretor, você vender um imóvel. Você não vende imóvel como você vende perfume. Você tem que ter um nível de resiliência, planejamento financeiro. Entendeu? E a gente não pode só querer navegar no mar quando ele está bom. Então, assim, cuidado com essa história. Vou largar tudo, vou viver da minha arte. Eu vivo da minha arte, mas dá muito trabalho. Muito trabalho. E é aprendendo a aprender. Vamos para a nossa última pergunta e depois tem o momento do brinde. Nas duas salas, tá? Boa noite, eu me chamo Paola, sou da curso de administração. Muito se fala sobre uma discussão no LinkedIn, né? E eu sempre quis fazer essa pergunta para uma pessoa envolvida em gestão de pessoas e uma pessoa envolvida 100% para sistema. É meio que uma discussão que existe no LinkedIn sobre a questão hoje das plataformas de cadastramento de currículos. Muito se fala sobre a gestão 4.0, mas muito se fala também sobre o enxugamento de pessoas e muito fala sobre essa plataforma estar excluindo excelentes perfis. Não sei se vocês já viram, eu entro lá em grupos de administração, em grupos de RH e eu sou viciada nos comentários. Então eu fico lá porque eu acho que é nesse momento onde você começa a entender como é que está funcionando a cabeça das pessoas. Tanto do lado de cá, né, de repente, as pessoas que estão procurando emprego, como das pessoas que estão lá na RH, porque cada um meio que faz a sua visualização, a sua defesa, né? E aí eu queria saber de vocês, de fato, como é que você, como gestão de pessoas e como você, com a visão de sistema, você acha que esse sistema, de fato, ele valoriza essa gestão 4.0? Eu vou começar respondendo. A gestão 4.0, ela engloba 3 pilares, né? E aí eu vou te falar como headhunter. Eu sempre ensino para os meus assessorados, para os meus mentorados, que um headhunter, e aí fica a dica, ele fica de 8 a 30 segundos olhando um perfil ou um currículo. Então, eu preciso usar as palavras corretas, no lugar correto, para que eu desperte o interesse daquela pessoa evoluir no meu perfil. Primeira dica. Segunda dica, eu estou aplicando o meu currículo para uma vaga. Se eu estou usando um sistema para cadastrar o currículo, que palavras-chave tem na vaga que eu tenho no meu currículo, então eu não posso ter um currículo padrão para mandar para todo mundo, né? Eu preciso... Peraí, um dia desses eu estou te dizendo isso porque eu tive uma mentorada da área financeira que a gente viu a vaga, aí ela dizia assim, Liz, mas eu faço tudo isso. Eu disse, não tem nada disso no teu currículo. Como é que eu vou achar que está aderente? Vários sistemas, várias siglas, vários não sei o que. Eu digo, você vai se amostrar agora, e você vai pegar a vaga e você vai traduzir para o seu currículo. Então, não é a história, às vezes, do menos é mais, né? Então, a gente precisa ser assertivo, que é a história da comunicação assertiva que a gente precisa fazer essa leitura. Porque, óbvio, eu conduzi um processo de seleção agora, um programa de novos operadores da Eneva, que é uma termoelétrica, lá do Maranhão. Eu estava aqui na minha casa, um programa das pessoas que querem começar a trabalhar na usina, né? Tinha 1.230 currículos. Como era que eu tinha 20 vagas? Como era que eu ia escolher? Então, a gente começa, a plataforma está ali para me tornar produtiva, né? A gente teve 15 turmas de dinâmica online. E a gente teve vídeo entrevista. Só que a vídeo entrevista era assim, não era eu e a Ana Paula aqui conversando. Aperta o play e tem uma primeira pergunta. Responde, por que você deve ser escolhido para o programa? A pessoa tinha lá 2 minutos para responder. E olha só, uma das candidatas que nós convidamos para ser aprovada, o fone dela não funcionou na vídeo entrevista. Ela estava... E a gente não sabia o que ela estava falando. Mas ela tinha um currículo tão bom e ela teve uma atuação tão bacana na dinâmica de grupo que a gente resolveu aprová-la sem ouvir a entrevista dela, porque o fone dela não funcionou. O fone dela não funcionou na dinâmica de grupo. E eu fiquei, desconecta, porque a gente viu o potencial nela. E ela foi aprovada, ela não foi porque ela não conseguiu participar. Mas ela foi aprovada por isso. Então, a gente precisa entender que existe uma tecnologia que vai nos ajudar, pelo contexto que eu brinquei lá da panela do brigadeiro, porque vai me tornar mais produtiva.
E, ao mesmo tempo, a gente que da área de pessoas, que tem aí milhões de oportunidades para trabalhar, a gente precisa usar a ferramenta a nosso favor. Eu vou lá para casa, uso o LinkedIn, eu até digo, o LinkedIn, ele tem algoritmo. Eu preciso botar palavras-chave randômicas para as pessoas me acharem. Eu preciso botar hashtags, eu preciso usar as competências, eu preciso botar lá, né? Vou logo dando a dica no título, não é para botar o cargo de vocês, pelo amor de Deus. Botem palavras-chave, botem ferramentas, né? Conhecimentos que vocês têm, que é isso que as pessoas procuram. Quando eu vou procurar um gerente, eu não boto lá gerente financeiro. Não. Eu vou botar Power BI, eu vou botar Excel, eu vou botar RP, eu vou botar qualquer coisa. Eu não vou botar isso, né? Então, a gente precisa entender onde a tecnologia é inteligente e onde a tecnologia é burra. Porque alguém tem que apertar o botão, né, Ana? Alguém vai ter que apertar o botão para a gente ser visto. Mas a dica, acho que muito voltado para o que você falou, é isso. Vamos parar de generalizar demais, né? E multiplicar tudo, né? Como eu estou brincando a história do currículo, cada cliente, cada vaga vai exigir um perfil diferente. Então, Alice, quer dizer que eu vou ter que ter um currículo para cada vaga? Às vezes vai. Se você quiser ser visto, né? E nunca esqueçam disso. Um headhunter não passa mais do que 30 segundos olhando o currículo, porque ele tem mais o que fazer, né? Então, é assim, olhou... E assim, nem é o de mais, nem é o de menos. Digam o que vocês precisam dizer, principalmente evidenciando resultados de carreira de vocês. Lá naquela primeira parte assim, do currículo. Mais de não sei quantos anos, principais realizações de carreira e pronto. Aí a gente, esse aqui está começando a falar o que eu quero ouvir. Deixa eu ir lá e ligo, né? Tenho aqui várias colegas headhunters aqui que não vão me deixar mentir em relação a isso. Então, a tecnologia, ela ajuda até certo ponto, pelo volume, pela produtividade, mas tem alguém que aperta o botão. E aí eu preciso encantar quem aperta esse botão. E falando na perspectiva de sistema, eu concordo e volto àquela história. O LinkedIn é uma Ferrari, né? O fato que eu penso é muito mais assim, como estão desenhando a experiência, tá? Às vezes a gente coloca a culpa em plataformas como Gup, Kenobi, mas a pessoa que desenhou a experiência, eu estava comentando isso hoje aqui com a Rafa, comentando de um processo seletivo onde o candidato, a pessoa ligava para ele à noite para entrevistar, numa sexta-feira à noite, passava um teste de 20 questões para ele devolver até segunda-feira de manhã. Então, assim, a péssima experiência que ele tinha, isso sem ter contato nenhum com ninguém da empresa. E aí eu falei, cara, processo seletivo hoje é igual a namoro. Então, assim, você está ali, a consultoria, o LinkedIn faz um primeiro filtro e você tem que dar uma boa experiência, né? Que informações você quer, até porque agora com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, por que eu estou pedindo título de eleitor das pessoas? Né? Então, não faz sentido. Então, você desenha a experiência. Tem um humano atrás que está com a Ferrari dirigindo igual um Fusca. E aí, você precisa fazer com que as pessoas se apaixonem no processo. Agora, tem um outro lado também, que eu vejo muito no LinkedIn, de pessoas reclamando que não é chamado. E aí, panfletando o seu currículo nas redes sociais. Eu me incomodo. Porque eu, particularmente, acho que a gente vive na sociedade do espetáculo. Da sociedade de espetáculo. Para chegar aqui antes, eu estava com a minha filha pequena em tempo de enlouquecer, porque o pai não chegava. E quando eu chegar, vou lavar a farda dela amanhã. Então, assim, não tem glamour. Mas a gente tem que parecer. Primeira coisa. Aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, a pessoa vai para lá, reclama, aí eu chamo para entrevista. E aí eu digo assim, olha, eu não vou te arrumar emprego, não, vou te dar uma dica. Cara, tu quer entrar onde? Numa empresa, numa startup? Pega todas as startups que tu gosta, vai nas vagas e vê o que é que eles estão pedindo nas vagas. Não precisa tu ficar... E aí eu vou matar agora as mentoras de carreira. Não paga a mentoria de carreira de cara, não. Vai mapear. O meu sonho era trabalhar nessa startup que eu fui e eu hackeei todas as vagas. E ele dizia, essa empresa precisa disso. Aí eu disse, cara, eu vou fazer esse curso, vou fazer. Não é só falar na entrevista, porque você chega na entrevista dizendo que sabe falar inglês e a pessoa diz, pois agora vamos fazer a entrevista em inglês. Né? E aí a pessoa fica, né? Sorry. Então, cuidado com isso. E aí eu boto a culpa no humano. Eu não acho que a culpa é do LinkedIn, eu acho que a culpa é do humano, que não desenhou uma boa experiência lá. E tem aquela pessoa também que vai lá se vitimizar.
Então, muito cuidado com isso. A gente tem, sim, alguns preconceitos em seleções, acontece, eu sei disso. Mas muito cuidado para não se mostrar na rede com o pires na mão, porque é a sociedade do espetáculo. Ninguém posta foto aqui lavando louça. Ninguém posta foto aqui sofrendo. Aí também não adianta ir para lá, entendeu? Ficar reclamando da experiência, como eu vejo a pessoa dizendo assim, expondo as empresas, dizendo que o processo foi extenso. A GUP não presta, que é uma plataforma muito conhecida. Gente, não é a GUP. Foi desenhado, foi uma experiência mal desenhada. E tem gente ruim dentro da área de gestão de pessoas, dentro da área de RH. Né? Não é perfeito, tem erro. Não gosta de gente, está lá. E também, assim, não tem que gostar de gente mais também. Porque quem tem que gostar de gente é o líder. Não adianta a Aninha lá na Fortix gostar de gente se o Wilton, que é o gerente de TI, massacra todo mundo. O que acontece é que todo mundo me acha linda e maravilhosa e acha ele um porra e se demite dele, porque não trabalha comigo. E eu sempre digo assim, não me amem, que eu estou aqui para pagar meus boletos. Vocês têm que amar os gestores de vocês. Eles é que enlouquecem vocês, eles é que levantam a bola de vocês, eu só sou meio. Então também vamos desmistificar essa coisa de ser o líder, né, que pega no colo. É desenvolver, gente, é dar às pessoas autonomia. E aí quando a gente fica dando as respostas, a gente não desenvolve as pessoas. Acho que é esse o caminho, tá? Mais uma vez, muito obrigada, em nome da Unifor, né, da pós-graduação Unifor. Agradecer também a presença dos professores, das professoras que trouxeram turma, né, da graduação, da pós-graduação. E agora, gente, o segredo, né, do nosso kit institucional tem um papelzinho com uma fita nessa parte que guarda a prancheta, na lateral da cadeira. Ontem estava mais difícil, hoje está mais fácil. Vocês virem aí, isso mesmo, vira, aí tem um papelzinho, tá com a fita crepe, né, fita gomada. É aqui, ó, nessa parte aqui, você não foi sorteado. Ganhou! E eu peço que quem recebeu o brinde na sala do lado, vem pra cá pra gente tirar uma foto com as palestrantes. Agradeço a presença de todos. Obrigada, tá? gente. De todas. Tchau.